Oi, meus alunos do sexto ano, tudo bem? O que nós vamos estudar nesta semana? Então, nós vamos estudar meios de transporte. Estamos terminando o PET volume 1, a semana 4. E pelas imagens nós percebemos, que os meios de transporte passaram por uma evolução significativa. E os meios de transporte são as formas de se deslocar, utilizando motocicletas, lancha, carro, avião e outros mais. Então, estamos na semana 4, unidade temática, mundo do trabalho, objeto de conhecimento, trabalho e inovação tecnológica. Habilidade, identificar e comparar transformações dos meios de transportes e comunicação. O PET não trouxe nada falando do meio de comunicação, apenas dos meios de transporte. Conteúdo relacionado, meios de transportes e interdisciplinaridade, matemática. Então, olha, os modais de transportes, O que é modais de transportes? São os tipos de transportes que são utilizados para movimentar matéria-prima, mercadorias e pessoas. Um sistema de transporte estruturado é fundamental. Por quê? Ele é fundamental para o desenvolvimento de um país. Por isso, ele deve ser eficiente, apresentar intermodalidades. O que é essa intermodalidade? É envolver diferentes tipos de transporte e ser proporcional ao tamanho do país e também ao volume de cargas e de passageiros. A evolução dos meios de transportes. Então, nos primórdios, no início da vida humana no planeta, o transporte era realizado por tração humana. Então, o homem, ele queria ir de um local para o outro, ele usava o seu caminhar, Era a forma que ele utilizava o seu próprio corpo. Mais tarde, o que o homem fez? Ele passou a associar cestas, carroças e outros equipamentos. Mais tarde, o homem ainda passou a utilizar a tração animal. E o primeiro meio de transporte foi o transporte aquaviário. Então, vejam a evolução aqui do transporte aquaviário. E nessa imagem nós temos aí a utilização de animais, antes da utilização de animais, a invenção das rodas, até chegar no meio de transporte atual que nós temos. Os meios de transportes, eles estão divididos em terrestres, deslocam-se na terra, então os hidroviários e os ferroviários. Os aéreos deslocam-se no ar, aviões, helicópteros, balões. Os aquáticos deslocam-se na água, então nós vamos ter o transporte marítimo, que é feito aí pelas águas salgadas, pelos mares e oceanos, o transporte fluvial, que ocorre nos rios, e o transporte lacustre, que ocorre nos grandes lagos. Mas existe grandes lagos? Sim. Aqui na América Latina existe o maior lago do mundo e o lago mais alto, o Lago Titicaca. No Brasil, predomina o quê? Predomina as rodovias. Então, observe que aqui na região sudeste e na região sul nós temos uma grande malha ferroviária. A região norte, nós temos o grande rio Amazonas aqui. Então, essa região é uma região de rios navegáveis. No litoral do norte, aqui do nordeste até o sul, então nós vamos ter uma navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? É a navegação marítima dentro do próprio país. Então, sai aqui do Rio Grande do Norte com uma carga de sal, por exemplo, e vem aqui para a região sudeste. Em relação às ferrovias, então o Brasil tem, comparado ao que já teve, ele tem poucas ferrovias, Mas é um transporte também bastante utilizado no nosso país em algumas regiões. O transporte rodoviário,
que inclui o transporte rodoviário? Então, vai incluir os ônibus, vai incluir os caminhões, vai incluir os carros de passeio e vai incluir aí também as motocicletas. Ele é o mais utilizado aqui no Brasil, passou a se desenvolver a partir da década de 1930, né? Para ser eficiente, o transporte rodoviário, ele necessita de ruas e estradas em boas condições de uso. Quais são as vantagens desse transporte? Então, nós vamos verificar as vantagens do transporte rodoviário. Então, olha lá, como vantagens temos. Realizam o deslocamento de ponta a ponta, né? Então, pega um produto, por exemplo, uma grande distribuidora e pode chegar até na casa do consumidor. Então, recolhe a mercadoria no local de produção e a levam até o destino final, até o consumidor. É maior eficiência e agilidade no deslocamento em pequenas distâncias. Não precisam de um grande volume de carga para circular, ao contrário de outros tipos que só se tornam viáveis quando a carga é maior. E maior eficiência e agilidade no deslocamento em pequenas distâncias. Desvantagens. Apresenta também algumas desvantagens. Maior custo na manutenção, pois as rodovias precisam ser sempre refeitas ou reparadas, e algumas vezes até construídas, né? Carga reduzida, não consegue carregar uma carga tão grande como de um navio, de um trem, por maior que seja o caminhão. Gera muita poluição ao meio ambiente e aqui eu reforço a manutenção ou as construções de novas rodovias. Então agora nós vamos estudar o transporte ferroviário. Em que consiste o transporte ferroviário, né? É uma modalidade de transporte terrestre, certo? Em que o deslocamento é feito em trens e esses trens se movem sobre trilhos. Então, esses trilhos, nós vamos encontrar aqui as famosas bitolas. No Brasil, infelizmente, as ferrovias foram construídas com bitolas de tamanho diferentes, dificultando o entroncamento aí dessas ferrovias. O sistema ferroviário, ele integra poucas áreas do território brasileiro. As primeiras ferrovias foram implantadas no país na década de 1850 para transportar produtos agrícolas e minerais aos portos para a exportação. Então, aqui nós temos a malha ferroviária, uma parte da região sudeste, né? Minas Gerais, nós temos algumas ferrovias importantes. Essa imagem aqui é um trem de carga que sai de São José dos Campos e vai até o Porto de Santos. É um trem de carga bastante utilizado, né? E ele causa o transporte ferroviário causa alguns impactos. Então, um dos impactos que nós vemos, isso aqui é na cidade de Guaratinguetá. Quando o trem vai passar, e como ele é muito grande, para-se os outros tipos de transporte. E também há um barulho, né, bastante grande aí dos trens. Isso é visto como uma desvantagem. Quais são as vantagens que o transporte ferroviário apresenta? Então, nós temos várias vantagens. Primeiro, o baixo custo no frete. Então, isso é um fato muito importante. Segundo, menor índice de roubos. Terceiro, a inexistência de pedágio. Então, não existe pedágio para os trens. Quarto, possui baixo custo de manutenção, uma vez que se essa manutenção sempre for
aplicada aos trens e aos trilhos. Transporta grandes quantidades e a longas distâncias, então grandes quantidades de matéria-prima e a longas distâncias. Baixo risco de acidente e de poluição no meio ambiente. A poluição ela vai ocorrer, né, no momento da circulação, e como eles circulam em número menor do que os caminhões, então essa é um baixo nível de poluição. E o impacto ambiental também, uma vez construída a ferrovia, aquele impacto ambiental ele já acabou. As desvantagens. Então, primeira desvantagem é um tráfego limitado aos trilhos. Então, se há um entroncamento de ferrovias, só vai ser naqueles trilhos, né? Ele é bastante limitado. O sistema de bitolas aqui no Brasil é diferente, então dificulta o entroncamento das ferrovias. Possui pouca flexibilidade, então ele é sempre aquele mesmo caminho, sempre os mesmos horários. Exigência de embalagens mais seguras, né, para evitar danos aí dos produtos. A malha ferroviária ela é insuficiente, está sucateada, então ela está muito velha, está ultrapassada, não ocorreram as manutenções necessárias para que os trilhos fossem resguardados com melhor desempenho de transporte de cargas. Depende de outros modais para finalizar a entrega do produto. Então, quando chega numa estação ferroviária, o produto fica naquela estação e vai precisar de outros tipos de transporte para fazer com que o produto chegue ao seu destino final. O transporte aquaviário, né? Então, o transporte aquaviário, ele vai ocorrer aí nas questões onde nós vamos ter os rios navegáveis. Não são todos os rios que são navegáveis. O transporte aquaviário, ele pode ser chamado também de hidroviário, né? É aquele que utiliza a água para a locomoção do meio de transporte. E ele pode ser dividido de acordo com o tipo de água que ele vai sendo utilizado, então de acordo com o corpo de água. Marítimo, então nós vemos aqui um grande navio, ele ocorre sobre os mares e oceanos, né? E nessa região, nesse tipo de meio de transporte, é por onde é escoada a exportação de diversos produtos do Brasil, por exemplo, a soja e o café. A navegação de cabotagem, eu já falei para vocês, é quando ela ocorre dentro de um mesmo país, né? De um porto do país até um outro porto. E nós vamos ter também o transporte aquaviário fluvial, que vai ocorrer nos grandes rios. O Rio São Francisco é um importante rio do Brasil e ele é navegável de Pirapora, em Minas Gerais, até Feira de Santana, na Bahia. E aqui nós temos o Lago Titicacá, na Bolívia, que utiliza vários sistemas de navegação. Esse aqui é um barco, né, mais utilizado para turistas. O transporte aquaviário tem vantagens? Sim. Quais são essas vantagens? Então, ele ser capaz de alcançar lugares diferentes. Esses lugares, eles podem ser capaz de alcançar lugares muito distantes, desde que sejam banhados por mar ou rios, tá? Ter elevada capacidade de carga por viagem, o que torna o principal meio de transporte cargueiro do mundo. Desvantagens, né? É um transporte muito lento. A desvantagem em relação à distribuição das vias, que nem todos os rios podem ser navegáveis, né? Os rios de Planalto, eles não são navegáveis. Os caudais dos cursos d'água, então, o volume de água, se há um período de chuva intenso,
pode, em se tratando de rio, pode ter correntezas maior. Então, esses caudais não são sempre regulares, as águas estão em movimento. Outra desvantagem é limitado às áreas de planície ou regiões de fracos declives. Então, regiões de planalto, não vamos encontrar os rios navegáveis. O transporte aéreo, né? O transporte aéreo é muito utilizado ultimamente, consiste no transporte de pessoas, de mercadorias, através de aeronaves, que nós chamamos de tráfego aéreo. E quais são essas aeronaves? Então, nós vemos aí grandes aviões, helicóptero, né? Nós temos balões, nós vamos ter os dirigíveis, os teleféricos também entram nessa questão aí do transporte aéreo. O transporte aéreo ele pode ser nacional ou internacional. Nacional, quando o voo é dentro do mesmo país. Então, eu saio de Belo Horizonte e vou para Fortaleza, um transporte nacional. Um voo internacional é sair aqui do Brasil e ir para a Argentina ou ir para os Estados Unidos. Então, de um país para o outro é um voo internacional. É o mais rápido de todos. Tem vantagens? Tem, né? É o mais rápido para transportar passageiros a médias e grandes distâncias. Grande liberdade de movimentos, é um dos mais seguros e cômodos existentes atualmente, tá? Desvantagens. Então, ó, um custo elevado, elevada poluição atmosférica, por quê? Lança o dióxido de carbono na atmosfera e esse dióxido de carbono provoca aí o aquecimento global. Uma poluição sonora nas áreas circuncidantes. O que são essas áreas circuncidantes? As áreas próximas aos aeroportos. O dutoviário é realizado por meio de tubos, né? Esses tubos, eles podem ser subterrâneos, quando eles não são visíveis, eles podem estar, são aéreos, né? Eles podem ser submarinos. E o que transporta aí nesses tubos? Então, olha, o gasoduto, quando há transporte de gás, por exemplo, o gás de cozinha é transportado por um gasoduto. Os oleodutos, quando transportam substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, então combustível, gasolina, álcool. Os minerodutos, né, transporte de minérios, como minério de ferro, diesel, querosene, cimento. E os poliodutos, transporte de variados produtos, por exemplo, cerveja e vinho. As vantagens dos oleodutos, né, do gasoduto aí. São de materiais fluidos, eles são trafegados, né, por substâncias perigosas, então evita acidentes, né? A incidência de desastres ecológicos também é bastante seguro, pode transportar grandes quantidades desses produtos. E por último, nós temos o metroviário. O metroviário é muito utilizado nas grandes cidades, né? O metroviário, ele é um transporte subterrâneo, é um transporte seguro, permite que pessoas circulem de um lugar para outro sem precisar se preocupar com o trânsito, né? É o único meio de transporte subterrâneo e ele circula, ele tem alta capacidade de pessoas, né? É frequente os horários e os metroviários, eles estão principalmente nas grandes capitais. Não são todas as capitais que têm o metrô. Um ótimo estudo para vocês, parabéns, vocês são feras, né? E sua família tem muito orgulho de você. Até a próxima aula. Bye!